Olá, bem-vindos, bem-vindas ao grupo de estudo da emergência das sociedades de comuns. Estamos no tomo 2 e vamos iniciar o capítulo da natureza. Terminamos o capítulo 5 do inconsciente, da sombra, na última sessão, e vamos iniciar hoje o capítulo da natureza. Eu tive o gosto de ler hoje um ensaio no Substack do responsável do Schumacher College, que recomendo vivamente. É um ensaio que se chama Referential Ecology, Ecologia Referencial, do Satish Kumar, e é no coração, é assim um ensaio que está no coração deste tema que vamos abrir a porta. É um ensaio muito bonito. Eu coloquei o link no meu Substack e posso colocá-lo depois nas notas deste, desta sessão 2 do grupo de estudo. É incrível, é um ensaio que me tocou bastante, que me inspirou e tocou bastante. Aliás, eu gosto muito dos escritos do Satish, e ele escreve de uma forma muito poética, muito bonita, cheia de significado, e este ensaio é particularmente, se tocou-me particularmente, e está no centro deste tema, deste capítulo que nós vamos começar. Também podem encontrar no meu Substack uma reflexão crítica que fiz ao livro A Empresa Regenerativa, que a Bamboal editou, e eu usei o mapa das sociedades regenerativas e o mapa das sociedades de comuns para fazer essa reflexão crítica ao livro, e um dos temas que está mais bem cuidado e tratado no livro da empresa regenerativa é este ponto da natureza e da ligação à natureza. Recomendo vivamente a sua leitura, compre a leitura, é de uma beleza incrível e do amor e de um cuidado que eles colocaram que é incrível. Portanto, são assim dois apontamentos que dialogam diretamente, entram em diálogo diretamente com o capítulo e com a leitura que nós vamos fazer hoje, e para onde vamos. Para onde vamos. Este é um tema, a natureza é o tema central do shift para as sociedades regenerativas, portanto, a forma de pensar em sustentabilidade da relação com a natureza, entrarmos no patamar regenerativo e, em particular, no último nível de pensamento em sustentabilidade, a regeneração ou o pensamento em sistemas vivos, e muda completamente. Quando mudamos as estruturas miméticas referentes à nossa relação com a natureza, mudamos tudo à nossa volta. É isso que a ecologia referencial do, do Satish põe em evidência, assim como da empresa regenerativa, e é uma boa maneira de começarmos esta conversa hoje, fazendo estas pontes, estas ligações, porque é de facto central a forma como a natureza é tratada e cuidada no contexto das sociedades regenerativas. Uma das citações que eu pus na minha publicação foi que we are no longer masters or stewards of the earth, rather we are participants and co-creators of the earth. Portanto, este shift completo, que tem também a sua consequência na propriedade, nós deixamos de ser os donos da terra. Se houver alguma relação de dono, é a terra que é dona de nós, não é? Este sermos agentes, co-criadores da vida na terra em conjunto com todas as outras vidas, não é? É o que está na base e que fundamenta as sociedades regenerativas. Então vamos começar esta leitura após esta introdução que me tocou muito hoje,
este ensaio, esta leitura. Vamos começar a nossa leitura, capítulo 6, Natureza. A natureza e a relação com a natureza são um ponto fundamental nas sociedades regenerativas e nos mundos jogos regenerativos. Os níveis de pensamento em sustentabilidade, restaurativo e reconciliador distinguem-se pela forma como colocam o ser humano. No restaurativo, o ser humano está fora da natureza. E no reconciliador, o ser humano reconhece como parte integrante da natureza, e é a partir deste nível de pensamento que começamos a pensar no que é possível agora e daqui para a frente, face às condições que temos. Esta temperatura, esta umidade, esta qualidade de solos, esta água, a situação como ela é. Como podemos co-criar os melhores ecossistemas possíveis, e é muito provável que com estas condições não seja possível ter o ecossistema de há 1000 anos atrás. Qual é o possível agora? Esta é a essência do pensamento em sustentabilidade, da regenerativo. Portanto, é pensar como a vida pensa, é pensar, porque há muito este discurso hoje presente de que nós vamos restaurar os ecossistemas como eles eram e como existiam há 200 anos atrás, ou há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, e talvez isso já não seja possível. Talvez em muitas zonas do país, Portugal tem de facto uma quantidade de zonas que estão a ser classificadas como desérticas, portanto sem água, onde diminui muito a umidade, onde os solos estão muito mais pobres, e pode já não ser fácil criar sobreiros e carvalhos e castanheiros, e portanto ter a floresta endémica e o tipo de plantas que tínhamos. Poderemos ter que pensar a várias gerações, primeiro ter um conjunto de plantas e de ecossistemas que ajudam a restaurar os solos, a trazer umidade, a reter água, para depois, se calharmos no futuro, em função de como evoluir a situação no planeta, possamos ter as condições para ter ecossistemas mais completos, com outro tipo de vida presente, não é? Portanto, as várias iniciativas que estão a decorrer em Portugal de rewilding, quer na Guarda, quer no Sudoeste, são iniciativas que acompanho com muito gosto, e quer o Pedro, quer a equipa ali do Sudoeste está a fazer um trabalho extraordinário, e são iniciativas muito interessantes e têm as suas dificuldades, não é? Presentes face ao ecossistema como ele existe. Por exemplo, no Sudoeste há muito monocultura em muitas das áreas, e essas monoculturas põem em risco todas as outras áreas à volta, e portanto há vários desafios que estão de facto em cima da mesa, e não é linear, estamos num território não linear, saber como é que estas coisas vão evoluir. E portanto pensar a partir das condições que temos, o do que é possível fazer naquele momento, pensar a mais do que uma geração, pensarmos nós na Fundação de Terra Agora usávamos muito estes exemplos que foram criados pelo homem e que têm em cima da mesa contextos incríveis. Por exemplo, o Pinhal de Leiria, que tem 800 anos e que estão imensas gerações, não é? Estão mais de 30 gerações ali envolvidas, e é aquilo que é possível criar com 30 gerações. Ou se pensarmos aqui no Monsanto, em Lisboa, estão ali 4 gerações envolvidas, já percebemos o tipo de parque que conseguimos criar, ou a Serra de Sintra e todo aquele ecossistema maravilhoso de Sintra, não é? E estão ali sensivelmente 8 gerações, 7 ou 8 gerações, e já podemos ver o que é possível. Portanto, estas zonas todas não existiam e foram criadas pelo homem, são ecossistemas que foram colocados pelo homem. Por exemplo, no caso em Sintra, o nosso rei consorte, Dom Fernando, mandou vir espécies de todo o mundo, e nós podemos encontrar lá espécies de árvores que vêm de todo o mundo. Portanto, aquele é um ecossistema completamente desenhado pelo homem, lindíssimo, portanto é possível nós pensarmos nessas gerações. Portanto, o projeto de Idenha à Vida em Idenha Nova tem mesmo, são 1600 hectares, e tem esse pensamento de como é desenhar para aquele ecossistema para as próximas
gerações, para as próximas 4 gerações, 8 gerações, 10 gerações, 12 gerações à frente, né? Com um horizonte de 150 a 250 anos. Então esse muda muito esta ideia. O Eternal Forest, que é o projeto da Evguinia, traz para cima da mesa a ideia dos santuários de floresta e das florestas anciãs, não é? Florestas que têm pelo menos 1000 anos. Portanto, tudo isto nos convoca para esse horizonte de pensar a partir das condições de hoje e poder ir construindo em conjunto com a natureza, como parte do ecossistema e poder ir se desenhando. É o fundamento do pensamento regenerativo que estamos a trazer cá. É esta a essência do pensamento em sustentabilidade regenerativa. O Presenzing Institute, nas suas dinâmicas e práticas, tem a Terra como um dos stakeholders, que tem voz no circo e é uma parte interessada central no sistema que estamos a tornar consciente e a transformar. Muitas das práticas, desde o Social Presencing Theater ou mesmo práticas da teoria U e do Presencing, a Terra aparece e é uma cadeira vazia ou é um lugar que as pessoas podem tomar, sentar-se lá e falar em nome da Terra. Portanto, ela está sempre presente, mesmo nos questionamentos, enfim, todo o desenho envolve a Terra como um player determinante e podermos dar voz, ela deixar de não ter voz, de estar invisível nos mundos de jogos que estamos a co-criar. Este é um elemento muito interessante que a teoria U e o Presing Institute trazem e que põem em cima da mesa. O Possibility Management introduz a distinção dos mundos de jogos de Gaia ou regenerativos e defende que as próximas culturas, é que chama arquiarcado, os mundos de jogos são todos regenerativos. Portanto, isto quer dizer que na perspectiva do Possibility Management, todos os mundos de jogos que não são regenerativos vão ser considerados ilegais. Aliás, o Ray Anderson, que teve um TED muito famoso sobre sustentabilidade e sobre a sua empresa, dizia isso mesmo no TED, que a percepção dele é que os comportamentos que ele fazia, que eram legais, iam ser considerados no futuro, a muito curto prazo, talvez dentro do prazo de uma geração, ilegais, e portanto ele queria antecipar-se a esse movimento, e portanto daí ter feito toda aquela revolução na empresa que tinha de carpetes, utilizando um framework que é o Natural Step, e portanto muito em linha com esta ideia do Possibility Management, que todos os mundos de jogos degenerativos serão a prazo, vão ser considerados ilegais, e que os mundos de jogos regenerativos, e que todos os mundos de jogos que teremos serão regenerativos por natureza, ou seja, têm esta ligação com Gaia, que fazem parte de Gaia, que contribuem para Gaia, entanto que está onde há esta simbiose, fazem parte do ecossistema. O desenvolvimento regenerativo usa um mapa completamente diferente sobre o desenvolvimento. O mapa tradicional do desenvolvimento nos mundos de jogos é focado no mundo de jogo. O desenvolvimento regenerativo foca-se no lugar e é a partir do lugar que tudo acontece. O lugar é complexo, pois tem todos os níveis presentes ecológicos, geográficos, sociais, económicos, administrativos, culturais, entre outros. Está aqui uma repetição da palavra ecológicos. Cada lugar no planeta Terra tem milhões de anos de história e a evolução é a partir daqui. Limão. Cada lugar no planeta Terra tem milhões de anos de história e evolução e é a partir daqui que pensamos, a partir do lugar. Este mapa de pensamento muda tudo. De repente o lugar e a sua vida é o ponto de partida. Um dos trabalhos fundamentais do desenvolvimento regenerativo é a história do lugar. A natureza e os ecossistemas voltam ao centro. O crescimento deixa de ser um tema, como no velho mapa do desenvolvimento. O novo mapa do desenvolvimento é sobre ecossistemas saudáveis. E, portanto, esta é uma mudança determinante na forma de conceber o desenvolvimento e de pôr o desenvolvimento ao serviço da vida. De repente já não estamos a colocar o desenvolvimento ao serviço do crescimento, quer dizer, que é uma insanidade. Portanto, como é que nós podemos continuar com uma teoria económica e com uma ideia de desenvolvimento que é baseada no crescimento, quando nós, humanidade, estamos a usar neste momento 1,7 planetas, nós só temos um planeta, portanto não é possível continuar a crescer,
e, portanto, o que o desenvolvimento regenerativo traz, a forma como ele eh, eh, introduz esta nova ideia, é que cada lugar tem o seu potencial, tem a sua essência, e é a partir dessa essência que nós podemos intervir num território como parte do ecossistema e não porque queremos fazer uma determinada coisa lá. Pode acontecer que aquele projeto, aquele mundo de jogo não tenha lugar naquele lugar, tenha que surgir num outro lugar qualquer porque não faz parte da essência, da vocação daquele lugar. Então, quando fiz este treino e quando comecei a aplicar estas distinções, foi incrível, foi assim uma mudança da minha forma de pensar e do modelo mental que tinha dentro de mim. No livro Integral Ecology, do Esbjörn Argens e do Zimmermann, os autores usam a teoria integral para estudar mais de 200 escolas de ecologia e criaram um modelo integral de ecologia, uma estrutura para compreender a inter-relação entre os aspectos internos e externos dos organismos, promovendo uma visão mais completa e integrada da relação com a natureza. Esta linha de ação está patente no Institute of Applied Meta-Theory, IAM, ligada à teoria integral, que promove o SALT for Climate, Sense Making, Action and Leadership Training for Climate. Uma abordagem inovadora, porque vai além das soluções convencionais e reconhece que a ação climática é um desafio tanto interno quanto externo. Propõe que a mudança começa dentro das pessoas e que só uma transformação na consciência pode gerar respostas sustentáveis e eficazes à crise climática. A teoria integral, de facto, dá muita evidência na sua dimensão dos quadrantes, não é? Temos os quadrantes individuais e coletivos, os internos e os externos, e, portanto, o mapeamento que o Zimmermann e que o Argens fazem usando a metateoria, usando a teoria integral, permite de facto ter as diferentes abordagens à ecologia presentes e perceber este diálogo entre o interior e o exterior, o que fundamenta depois intervenções como o SALT, que aqui está indicado como uma das determinantes. A fonte de muitos dos nossos problemas modernos começa com a nossa separação da natureza. Isto é, a natureza é algo exterior ao ser humano. Ele não é parte da natureza. A natureza passa a ser vista como um recurso e o ser humano é o seu dono, o seu explorador. Esta alienação, este mundo de fantasia, foi bem caracterizado por Joanna Macy. O seu trabalho, com o trabalho que reconecta, Deep Ecology, permite a cada um de nós se reconectar com a sua condição de ser humano primordial, parte integrante da vida da Terra. É um trabalho de cura e celebração, uma iniciação para jovens não iniciados na cultura moderna como eu. Nasci na Madeira e não é possível fugir à natureza da Madeira. Todos os dias somos confrontados com ela. O meu avô cuidava de fazendas, era agricultor. Cresci a brincar com a terra e a soltar os animais para mal dos meus avós. Com a entrada na escola e o crescimento económico, iniciei a minha separação, potenciada pela saída da Madeira aos 15 anos. As linhas separavam-se. Só mais tarde, com a entrada no movimento de transição, a iniciação à permacultura e a meditação, comecei este trabalho de reconexão, de cura, conexão, e pude chorar a falta que o mar me fazia, as florestas e as veredas, o clima quente e úmido, as montanhas e os calhaus. Quando fiz o trabalho da Joanna Macy, foi a consolidação de todo este processo. Depois de uma iniciação à morte, feita no contexto de Possibility Manager, o meu sistema mudou e a minha linha de desenvolvimento natural evoluiu. Passei a sentir as estações dentro de mim e os ciclos da lua, a ouvir as pedras, a floresta, o chão, e comecei a andar descalço na natureza, uma prática que faço todas as semanas. De repente, os ciclos naturais não estavam fora. Eu era os ciclos naturais. Reconheço-me como parte da vida e vejo em mim cada ser. Sei, sem saber bem como, que estou interligado aos outros seres numa relação de codependência. Penso que o meu avô materno tinha a linha de desenvolvimento natural muito desenvolvida e que também ele sentia a natureza por dentro. Com ele, toda a conversa era natureza. Ele pensava como as fazendas, como a ilha. E são, de facto,
tesouros as memórias que tenho com o meu avô materno e com as conversas e com o andar com ele na fazenda. E quando fui à Madeira, quando fui fazer o meu treino de Lego Serious Play, organizado para Anão Belino, com o José Sotelinho e outros, nós fomos à Madeira e eu tive nessa ida a Ana levou-nos a várias partes da ilha, tive um contacto profundo com algumas das dimensões da ilha e tive também uma dor, porque percebi o quão se tinha perdido daquela floresta entre quando eu era miúdo e cresci e quando regressei lá para fazer esses treinos, o quanto tinha mudado. Isto foi antes do Covid, e ali 2 anos antes do Covid, e foi de facto uma dor. Já tinha iniciado este meu trabalho de reconexão e feito a iniciação em Possibility Management, e de facto chorei, parti-me o coração perceber como os incêndios, como a alteração das temperaturas, como a vida moderna e das sociedades de mercado devastou muito do património natural que a ilha tinha quando eu cresci, quando nasci. Não sei dar palavras, mas era visível, por exemplo, a olho nu, quando caminhei pela Avenida Monumental. Eu fazia muito esse caminho porque ia com os meus pais e tios ver o futebol, o Marítimo, e íamos muitas vezes a pé fazendo esse caminho e, portanto, tinha a vista sobre a serra e sobre as montanhas, e ao fazer depois, caminhando em direção ao Funchal com o José Sotelinho, apercebi-me da diferença. De repente não estava lá a floresta e desfiz-me em lágrimas e parti o meu coração com isso. E, portanto, sim, esta minha ligação era profunda. Também me lembro nessa mesma viagem, estarmos no nordeste da ilha, numa das praias, com aquelas escarpas, com aquela montanha fascinante, e eu sentir-me como parte daquela ilha, como se eu também fosse aquela montanha, aquela rocha, e portanto, sim, a ilha estava dentro de mim e eu fazia parte da ilha. A minha reconexão teve consequências. Mudou a minha alimentação, as minhas roupas, o que compro, a gestão da casa e dos resíduos. Fazer parte é outra coisa. O mapa muda de a terra é um recurso para eu sou parte da terra. Esta é a minha disposição para eu estar, perdão, vou ler de novo. O mapa muda de a terra é um recurso para eu sou parte da terra, está à minha disposição para eu usufruo e cuido da terra como todos os outros seres vivos. Quando fiz o meu treino de praticante em xamanismo com a Fundação de Estudos Xamânicos, fui chegar a casa, fui compreender as questões fundamentais da minha existência e estar ligado e em conexão com toda a vida nos vários mundos. Quer o José Sotelinho, quer a Ana Umbelina são xamãs e, portanto, ter estado na Madeira com eles foi de facto um privilégio, e poder ter sentido a ilha em conjunto foi. Nós fizemos parte os três de um projeto que se chamava The Wizarding Nest, que queria levar o desenvolvimento integral aos diferentes contextos da sociedade, desde logo a partir do desenvolvimento integral do humano, e portanto fizemos várias coisas juntos e tínhamos ali uma equipa muito estimulante. E de facto as duas viagens que fizemos à Madeira em conjunto, uma para dar treinos em diálogo e a outra para fazer o Lego Serious Play, marcaram profundamente, porque os três sendo xamãs com profunda ligação à natureza e à terra, a Ana vivendo na Madeira, foi de facto incrível tudo aquilo que abriu e proporcionou, e marcou-me muito essa interação. Esse impulso leva a querer co-criar mundos de jogos regenerativos alinhados com Gaia. Neste sentido, é um princípio brilhante que ilumina a ação humana. A Fundação Terra Agora adotou Gaia como um dos seus valores brilhantes. A Bambol Portugal tem traduzido o livro da Joana Messi, Esperança Ativa, que enquadra bem os desafios da evolução para as sociedades regenerativas e ao mesmo tempo ilustra como a utopia pode ser possível. Assim como faz o livro do Rob Hopkins, isso também editado pela Bamboal.
o livro da Joana Messi e a Esperança Ativa é um livro brilhante, e o livro do Rob Hopkins também. O Rob é um iniciador do movimento de transição, e no livro ele traz muitos exemplos de como é que nós podemos, de projetos e mundos de jogos que estão a chamar Gaia, que estão a chamar a natureza para dentro. Eu há poucos dias, há poucas semanas, fui à conferência do ISCTE, SES Commons, e fui apresentar lá a organização de comuns, que nós vamos descrevê-la mais tarde, aqui quando chegarmos ao capítulo 10, e fui apresentar a organização de comuns e apresentei a sequência, portanto, de onde é que ela emergiu dentro do João Sem Medo, depois de onde ela foi aplicada intencionalmente pela primeira vez, na homeostase, a organização de comuns, depois a Fundação Terra Agora, que acabei de referir, que é o primeiro grande projeto que, no meu caso, nasce após esta reconexão com a natureza profunda, e quando esse processo se completou ou deu uma volta. E depois, no ano de 2024, teve a oportunidade em cocriação com a Julie, com o André Vizinho e outras pessoas, de cocriarmos o Alcanforado, e o Alcanforado teve já esta dupla componente, porque tinha a componente do Land Stewardship, portanto, como parte da minha condição para participar no projeto, estava prevista a doação da terra à Fundação Terra Agora, e tinha já a componente do Organizational Stewardship, portanto, uma organização sem dono, desenhada para ser suportada pelos comuns daquele projeto, e a natureza estava ao centro. Aquilo era uma propriedade com cerca de 50 hectares, na zona da Serra de Monchique, com água lindíssima, para um projeto de iniciação de jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas, e a regeneração do próprio ecossistema e da propriedade fazia parte dessa natureza do projeto. E, portanto, foi incrível a oportunidade que tive de estar nestes diferentes mundos de jogos, de aprender e de experimentar como levar estes modelos e como levar esta reconexão com a natureza e com a criação dos mundos de jogos regenerativos para a prática, para o dia-a-dia e para esse contexto. Também quando fiz parte da equipa da Vila, isso estive muito presente. A equipa da Vila Escola Sustentável, em Lisboa, Campo Lido, isso também esteve muito presente. Não era uma organização de comuns, mas foi de facto uma dinâmica. Assim como o Gil, quando trabalhei com o Gil no projeto de Research do Possibility Management, nós o desenvolvimento regenerativo, tivemos sensivelmente 2 anos, bem como o projeto da Ecoaldeia que tivemos a co-criar. Todos estes elementos, a natureza já estava assentada, portanto já tínhamos feito esta mudança dos níveis de pensamento em sustentabilidade para o reconciliador e o regenerativo, e tudo isso já influenciava o nosso desenho, o desenho dos mundos de jogos e daquilo que estávamos a fazer. Portanto, foram de facto anos, eu diria que estes, entre 2018, sensivelmente, e o momento atual, têm sido anos de muita aprendizagem, de pôr estas distinções que estou aqui a falar em operação, em materializá-las, não é? Fazer com que elas ganhem vida e expressão. E, portanto, esta forma de pensar, torná-la real, tangível. Tem sido, de facto, uma aventura muito interessante. E quero sublinhar aqui, nesta leitura, que as 4 práticas que são base deste livro, não é? A teoria integral, a teoria o desenvolvimento regenerativo e o possibility management, todas elas trabalham diretamente a relação com a natureza e com a terra. Portanto, está no coração da conversa. Está no coração da conversa. E, portanto, estas metodologias que são nativas das sociedades regenerativas têm este elemento como determinante. E é uma das características que elas têm. Eu falo aqui depois do Work That Reconnects, da Joana Messi, que faz de facto essa ponte entre o trabalho de consciência, o desenvolvimento humano e a ligação à natureza, e também vou trazer outras propostas aqui, quer a permacultura, quer o delicate activism, por aí fora, que são de facto metodologias que estão no centro de toda esta
de todo este diálogo, de todo este shift dos mapas mentais e do contexto. Questões fundamentais. Qual a tua relação com a natureza? És parte? A natureza é um recurso? Como realizaste ou vais realizar o trabalho de reconexão à natureza? 6.1. Permacultura. A permacultura é um sistema de desenho que aplica princípios baseados na forma como a natureza funciona. É um mundo-jogo, a permacultura. Embora ela esteja a falar de sistemas vivos e desenho de sistemas vivos, ela é um mundo-jogo. É um mundo-jogo de desenho, é um sistema de design. Os seus criadores, o David Allgreen e o Bill Mollison, durante a década de 70, observaram como a natureza funciona e procuraram estabelecer princípios e práticas que nos permitem desenhar mundos-jogos que se aproximam dos mundos-jogos naturais. Aplicadas à produção de alimentos e jardins comestíveis, hoje a sua influência é vasta. Portanto, isto são 50 anos mais de 50 anos de trabalho. Eles eram australianos. As suas éticas de cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilhar os excedentes, bem como os seus princípios, fizeram da permacultura uma das práticas, um mapa que mais influenciaram outras práticas. A influência da permacultura vai para além da agricultura, jardins e florestas. Passa pelo desenvolvimento humano com a permacultura interior e pelos sistemas sociais com a permacultura social e a permacultura política. Em Portugal, mundo de jogos como o Val da Lama, Tamera, a Biovila, o Fojo, o Waked Life Project ou o Permalab da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa são exemplos do mundo de jogos que estabeleceram a permacultura neste lugar e foram centro de disseminação. A permacultura está na base da criação do movimento de transição. Ela está na base dos fundadores do desenvolvimento regenerativo, partes são permacultores, as pessoas que criaram o Possibility Management são permacultores. Portanto, este tema da permacultura permeia todo este universo que nós estamos a falar, da ligação à natureza e das metodologias que são nativas deste universo. Por exemplo, a Sociocracia 3.0 vem de permacultores, portanto, é um elemento-chave. E o Ecolise, que é uma maior rede europeia de researchers ligada a este universo, das sociedades regenerativas, portanto, junta o movimento de transição com o Global Eco Village Networks e com a rede de permacultura europeia, tem um conjunto de investigadores nas várias universidades europeias que são, na sua maioria, xamãs, permacultores, portanto, pessoas que estão diretamente ligadas a este universo. A permacultura é, de facto, talvez a prática que mais influenciou, que mais impacto tem em todas estas metodologias e formas de pensar que estão hoje presentes e que dão origem às sociedades regenerativas. É um dos primeiros sistemas de nível de pensamento alta, de nível de pensamento em responsabilidade alta, pensamento em sustentabilidade reconciliador e nível de pensamento em transparência aberto, sendo assim como mapa para outras práticas como o desenvolvimento regenerativo e o Possibility Management. Vou corrigir aqui um erro. Portanto, vou pôr, é um dos primeiros sistemas de nível de pensamento em responsabilidade alta. Não estava aqui de pensamento. Okay? A permacultura está presente no movimento de transição. Rob Hopkins, o seu fundador, é permacultor, e no Global Eco Village Network, duas das redes que são co-criadas por muitos permacultores e que ao longo dos anos promovem e divulgam a permacultura em Portugal, na Europa e no mundo. Cheguei à permacultura através do Claudiano Dobos, do José Sutlin e de outros, no final da década de 2000 e início da década de 2010. Tem sido uma das práticas que permitia a minha reconexão com a natureza, assim como a muitas pessoas que fui conhecendo ao longo dos anos. Fiz a introdução à permacultura com o Luís Amaral, na primeira semana de transição em Lisboa, organizada pela comunidade de empreendedores evolucionários João Sem Medo. A agroecologia agrega hoje todas estas práticas de agricultura regenerativa, como a permacultura ou a agricultura sintrópica ou a biodinâmica e tantas outras.
Biodinâmica vem do Steiner. Uma prática que tem ganho muita expressão nos últimos anos em Portugal pelo facto de ter práticas de baixo consumo de água. Estou a falar da agricultura sintrópica. É herdade do Freixo do Meio, em Montemor, a terra sintrópica em Mértola, o Reflorestar Portugal no Norte e a Mendes Gonçalves no Golgã são centros de aplicação e promoção da agricultura sintrópica que foi criada pelo Ernest Goss no Brasil durante a década de 80, 1980. Portanto, em 70 na Austrália estamos com os avanços da permacultura, em 80 no Brasil o Ernest está com os avanços da agricultura sintrópica, umas décadas antes, umas valentes décadas antes, o Steiner com a biodinâmica criou muitos destes elementos também, que também teve presentes. O Steiner foi muito influenciado pelo Goethe e pelos estudos da natureza que o Goethe tem, e depois o Steiner vai influenciar também a teoria U e o Goethe vai influenciar também o Delicate Activism. Portanto, este é um mapa, é uma integração das ideias, estão todas a influenciarem-se mutuamente. Questão fundamental. Qual é o sistema de desenho? Qual é a prática que tem a natureza no seu centro? Qual é o sistema que tu estás a usar de desenho para o teu mundo de jogo, regenerativo que tem a natureza no seu centro? 6.2. Sobre os lugares. No desenvolvimento regenerativo, o lugar, place, onde o mundo de jogo se vai manifestar, é central e é colocado ao centro. Cada mundo de jogo acontece num lugar e é pelo lugar que começamos. O lugar é uma construção ecossocial material, incluindo a geologia, a geografia, os ecossistemas, o social, a economia, a cultura, as leis, o edificado e muitos outros elementos e padrões. É a história do lugar, é uma das metodologias-chave. O mundo-jogo manifesta-se a partir da essência do lugar, estabelecendo a relação simbiótica com a natureza e as comunidades. Os mundos-jogos estão aninhados num lugar. E um mapa que nos ajuda a tornar consciente este aninhamento é o mapa dos mundos-jogos aninhados, Nested System. Cada mundo-jogo estabelece relações dinâmicas com o seu todo mais próximo e este está inserido num todo maior. A Biovila é um centro dedicado a socializar as sociedades regenerativas. Acontece no Vale dos Barris, na Serra da Rábida, entre o Concelho de Palmela e o de Setúbal. Estabelece relações dinâmicas neste território com as câmaras municipais, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional de Setúbal ou com os mundos de jogos vizinhos como o Teatro Bando ou o Ser Vivo, entre muitos outros. Todo o seu todo maior inclui Portugal, de onde vêm muitas das pessoas que participam nos seus eventos e de outros mundos de jogos que são influenciados e inspirados pela ação da Biovila. A sua participação em mundos de jogos internacionais e o acolher de eventos internacionais pode tornar o todo maior para além das fronteiras administrativas portuguesas. Mapear estas entidades e as suas relações por um lado e desenhar estas relações por outro torna o mundo de jogo dinâmico e aninhado no seu lugar, nas suas comunidades. O Mértola Lab, cujo seu todo mais próximo é o Concelho de Merta, insere-se no todo maior do Baixo Alentejo, que partilha de muitas questões semelhantes. As pessoas que dão vida a este mundo de jogo estão a tecer ligações na comunidade local para a criação de uma rede de alimentação local que regenera os solos, produz alimentos e para a desertificação e a falta de água, para além de criar postos de trabalho e uma economia local. O desenhar e o desenvolver estas relações de interdependência é fundamental para que este mundo de jogo seja regenerativo e contribua para a regeneração deste lugar. Que esteja perto o dia em que eu, ao comer em Mértola, esteja a melhorar os solos, a criar mais vida, a promover uma economia local, a potenciar um ecossistema brilhante que cuida das pessoas e da vida naquela região. Tive a oportunidade de, há poucos meses atrás, voltar a Mértola, fazer uma nova Learning and Sensing Journey dentro da caravana do Rio Rural, onde se deu uma volta
por 3 das zonas no Alentejo que estão a fazer este trabalho regenerativo: São Luís, em Odmira, Montemoro Novo e Mértola. E a refeição que nos foi preparada, embora não fosse totalmente das hortas sintrópicas da coisa que eles estão a desenhar, e, portanto, da rede de alimentação local, uma grande parte já vinha de lá, e foi com muito orgulho e com muita alegria que tivemos a oportunidade de testemunhar, partilhar aquela refeição confeccionada pela equipa que está a fazer aquele projeto. Portanto, foi assim um momento de muito belíssimo. Eu estive lá talvez em 2017, pela primeira vez, numa Learning and Sensing Journey, com o Ivan Sellers, com o Paulo de Carvalho e outras pessoas, e depois voltei agora no contexto da Rio Rural, e foi incrível ver a diferença, ver o trabalho que está feito, ver a consequência daquele trabalho, portanto, perceber de facto este alinhamento, este framework, este mapa em ação naquele território. E eu vou projetar aqui o framework dos mundos jogos aninhados para nos ajudar e dar uma perspectiva. Estes frameworks são todos muito simples, têm toda esta marca do singelo, e ao serem muito simples são extremamente complexos. Portanto, eu aqui tenho o framework dos mundos jogos aninhados. Se ele já ainda não projetou completamente. Ok, já está. Depois temos aqui o mundo jogo, que está numa determinada área geográfica, onde esse mundo jogo está, e ele interage, este mundo jogo interage com o seu todo mais próximo. Não é? Então, por exemplo, estivemos a falar do Mértola, estamos a falar da rede no concelho de Mértola, estamos a falar da rede em cada um dos lugares onde a rede de alimentação e as hortas estão a ser criadas estão lá, e esse é o seu todo mais próximo. Não é? E depois tem o todo maior, onde ele está inserido, neste caso no Baixo Alentejo. E, portanto, aqui nós mapeamos as diferentes entidades que estão em relação com ela e qual é a natureza dessa relação. O que é que está a acontecer, por exemplo, a ligação direta entre Mértola e a Herdade do Freixo, que ambos são 2 centros de sintrópica. A Herdade do Freixo tem estado a explorar sobre o montado, sobre os recursos silvestres, sobre a bolota, e, portanto, tudo isso informa Mértola e do que eles estão a experimentar, e, portanto, há esta relação simbiótica que está inserida neste todo maior. Não é? E, portanto, é muito importante este framework, ele permite captar estas entidades e tornar vivos estes alinhamentos. O framework dos mundos organizados vem do desenvolvimento regenerativo, é um framework que foi introduzido no desenvolvimento regenerativo. Quero dar aqui um outro exemplo, que é o exemplo de Tamera, que é outro exemplo fantástico. Tamera teve em alguns anos muito fechada sobre si própria, pensava que conseguiria ter soberania alimentar a partir de si própria, depois quando chegou à conclusão que não, que precisava de uma rede de alimentação local, abrir-se à comunidade, e hoje está a montar a rede de alimentação de produtores locais, que envolve qualquer coisa como um raio de uma população com 15 mil habitantes, e, portanto, a produção de natureza local, e, portanto, está a fazer este alinhamento com o seu todo mais próximo, e co-criando ali aquela rede que permite alimentar Tamera e trazer alimentos de base local, mas também alimentar as populações e aquele universo de populações de 15 mil habitantes ali, ao mesmo tempo que cria a água e a floresta, não é? Esta ideia de plantar a água para se tornar sustentável ao longo do tempo. Portanto, é de facto um mundo-jogo muito interessante, e na forma como faz. Também tenho gravado uma entrevista com a Mariana, da Comunidade do Alimento da Ruda dos Vinhos, onde estão a promover este tipo de pensamento e este tipo de ligações ali com o todo mais próximo da Ruda e dos municípios que estão à volta, portanto, daquela biorregião. Portanto, é algo muito interessante. Estão aqui vários exemplos que ilustram este mapa dos mundos jogos aninhados a funcionar. Ao usarmos este mapa, estamos a entrar na forma de pensar dos sistemas vivos e a tornar visível a complexidade e a riqueza que cada lugar tem, facilitando a adoção de contextos e mapas regenerativos. O Alecrim aos Molhos está
profundamente aninhado no seu bairro, em São Domingos de Benfica. As pessoas moram ou trabalham perto e o lugar é vibrante de vida. Ao olharmos para os fornecedores, em particular de frutas e vegetais, vemos uma rede de dezenas de pequenos fornecedores que estão na Grande Lisboa e têm relações regulares, diárias ou semanais, com este supermercado de cafetaria, que faz as delícias dos seus clientes. Com o tempo, clientes e fornecedores encontram-se e estabelecem laços. A comunidade torna-se mais resiliente e mais viva. Eu fui um desses clientes, conheci muitos dos fornecedores, tive a oportunidade até de visitar alguns dos seus projetos e, portanto, de repente é isto. De repente está a acontecer ali a dinâmica de mercado e a dinâmica local e de facto, o trabalho que a Mariana está a fazer no Alqueria aos Montes, também está, essa gravação também está feita e que pode ser vista no meu canal de Substack. É incrível, é incrível. Eu recomendo vivamente que vão conhecer este mundo de jogo e que experimentem serem clientes. Tanto para mim, todos os supermercados portugueses deviam seguir este modelo, não é? São Luís é outro bom exemplo. Eles têm a ambição de chegar a pelo menos 30% da produção local, seja de que for, portanto, de frutas, de vegetais, pronto, para quem consome carne, portanto, a carne ali da caça local, portanto, uma carne que venha de fontes sustentáveis e de um cuidado ético com os animais. Enfim, tudo isso está em cima da mesa e está a ser desenhado e co-desenhado, ambicionado ali pela equipa que está em São Luís. As zonas administrativas, como as freguesias e os concelhos, têm tido a primazia em relação às zonas naturais. As biorregiões, não estou a falar de regiões de produção biológica, são um conceito que pode ajudar a mudar muitas perspectivas, dado que é a paisagem e os seus elementos, a flora, a fauna, as montanhas e os rios, que as definem, como se chama as unidades de paisagem em Portugal. O Gil Penha Lopes e eu escrevemos um artigo, O Porquê das Biorregiões, em que defendemos que há benefícios em colocarmos nesta fase as zonas naturais em primeiro plano e as administrativas em segundo plano. Podem encontrar aqui o link para este artigo que escrevemos. E aqui as biorregiões, em Portugal, há dois significados para a palavra biorregião. Um é o significado de ser uma região que faz produção biológica, e não é dessa que eu estou a falar, e o outro é neste sentido de unidades de paisagem, portanto, que a Direção-Geral do Território tem um conjunto de livros que estão disponíveis gratuitamente e através da internet, que tem o link aqui presente, onde podem encontrar a caracterização de cada uma destas unidades de paisagem. Portanto, tem um ecossistema próprio, tem uma flora. Nós temos 22 unidades de paisagem e dentro dessas 22 depois há subdivisões. E, portanto, pelo menos esta agregação em torno das 22 unidades de paisagem. Não estou a contar das ilhas, porque as ilhas têm uma unidade de paisagem particular, com o tipo de floresta e orografia que está presente, a Madrefila. Questões fundamentais. Qual é a minha ou do meu mundo de jogo, biorregião e as suas características? Como está aninhado o meu mundo de jogo com o seu todo mais próximo e com o seu todo maior? Que relações se estabelecem? E vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Portanto, terminamos o ponto 6.2. Na próxima... Não, vou ler este 6.3, é muito curtinho, é 6.3 influências. Uma influência que vemos surgir em várias das práticas é a visão do Goethe, tinha da natureza, tendo influenciado Rudolf Steiner, que mais tarde influencia a permacultura, bem como a teoria U, o desenvolvimento regenerativo e o delicatativismo. Uma outra referência é a Joanna Messi e o seu trabalho com a ecologia profunda e a reconexão com a natureza, que praticamente influencia todos. Portanto, são influências base nesta forma de pensar e como foi evoluindo o pensamento do desenvolvimento e da sustentabilidade ao longo do tempo. E assim terminamos com este ponto o capítulo 6, o capítulo da natureza, e para a próxima começamos o capítulo 7, as equipas. Portanto, vamos para outra das distinções base do mapa das sociedades regenerativas. Grato por terem feito comigo esta viagem hoje
ponham as vossas questões, façam as vossas partilhas e comentários, são muito bem-vindos e encontramos dentro de uma semana.